2023, o ano do centenário da Capela Santo Antônio de Souza Ramos. Um ano muito importante para a nossa comunidade. Um momento para celebrar, mas principalmente agradecer com muito carinho a todos que por aqui passaram e deixaram um pouco da sua história, do seu suor, do seu conhecimento, do seu tempo e dedicação nesta comunidade. É difícil citar todos os nomes que por aqui passaram, pois foram muitas pessoas que contribuíram, muitas famílias que se dedicaram para transformar dia a dia um espaço de terra em um lugar de orações, festas e de aprendizados. Sintam-se todos honrados e agradecidos. Em comemoração aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio Souza Ramos, de Getúlio Vargas, acompanhe os depoimentos de algumas das pessoas que fazem parte dessa linda história de amor, união e fé. Bom, eu nasci e me criei aqui em Souza. Participei de tantas coisas. Depois casemos, fomos para São Pedro, lá fiquemos só 7 meses. Depois tinha a mãe muito doente, ela pediu para voltar, morar com ela para ajudar ela. E assim foi, daí eu fiz a catequese aqui. E no meu tempo a catequese era severa, sabe? Se tu não sabia, tu não passava a primeira Eucaristia. E daí eu tinha a Teolina de Martini minha e a Maria Pinotti. Elas eram bem severas, braba mesmo. E daí elas disseram, era cada 15 dias vocês arrumam uma catequista. E nós arrumamos a Elza Perger, que era vizinha lá. Então ela dava, no sábado que eu não vinha para Souza, ela dava catequese lá. Porque nós tínhamos que responder todas as perguntas. E era um ano só. No fim do ano nós passava a primeira Eucaristia, né? Tinha bastante amigos, tinha uns falecidos já. O Adelar de Martini era amigo também e irmão da dona Teolina, né? Nós éramos uma turma grande, tinha os confortinhos lá. Então nós sempre se ajudava a vir junto para não vir sozinhas, né? A Hilda, o Zeli, todos esses que eram da minha idade, né? Já o Durvalino não, mas os outros eram. E a igreja eu gosto de participar. Fomos festeiros e o decoroso e a dona Nilda disseram: o que vocês não sabem, vocês pedem para nós que nós ensinemos a vocês. Porque a gente nunca tinha sido, né? E o padre vigário vinha e ficava contente com a gente, ainda mais quando tinha aquelas 2 criancinhas naquele carrinho, naquela cozinha antiga lá. O padre queria brincar, mas eles eram muito pequenininhos, que eram os filhos da dona Lorena e do seu Domingos Toder. Fomos bem felizes aquela vez de ser festeira. Aí daqui já comecemos, na primeira festa já fomos ajudar na carne, já me botaram na venda da carne. Eu, Adelar, ou eu, o Nestor, tivemos mais de 30 anos só na carne. E na carne, depois, quando não era festa, nós ajudávamos tudo, qualquer serviço, copeiro, nas mesas, servir, tudo. Fui dizimista. Foi na época foi construída a igreja, eu era a diretoria da igreja também, foi construída a última agora. Bom, este ano a capela completa 100 anos. Mas certo que não existem mais pessoas dessa época que podem contar tudo como começou, né? Eu vou contar da minha história, que começou em 1969, que eu casei com a Lorena Salete Coppe, e eu vim morar aqui em Souza Ramos e vim morar junto com o meu sogro. O meu sogro era vizinho do decoroso Zanatelli, que ele era presidente da capela há muitos anos. Em 1970, ele me convidou para eu ser o tesoureiro da capela. E eu aceitei. O decoroso presidente e eu tesoureiro e o Edson Benedetti vice. No ano 1980, o decoroso foi morar para Getúlio. Daí ele deixou a diretoria para outros. E ele me pediu para eu ser o entregador dos calendários antonianos, né? Que foi em 1980. E até hoje eu faço esse serviço. Faz 43 anos que eu estou nesse serviço. Em 1990 eu fui
eleito presidente da capela. Eu, presidente, o Ari Siminotti vice, o Celso Pedro Zanelato de tesoureiro. Tinha uma reserva em caixa de dinheiro a capela e o clube precisava de dinheiro, ele pediu emprestado para mim. E eu falei com o tesoureiro e o vice-presidente, eles disseram que eu podia emprestar. Emprestei 5.000 para eles comprarem as planchas de bolão, que até hoje existem as planchas lá. E no ano 92, eu fui presidente do clube. Daí eu mesmo devolvi o dinheiro para a capela que eu tinha emprestado. Eu nasci em Sozaramo e passei a primeira comunhão em Sozaramo, né? Tinha uma igreja de madeira com as escadas redondas de material. E a que me deu catequese foi a Oliva Bortolotto. E nós morávamos no Rio Bonito já, no município de Sertão. Mas eu vim fazer a primeira comunhão em Sozaramo. Os velórios eram mais simples, não tinha. Mas antigamente a gente fazia nas casas os velórios. Nas casas, com as famílias. Às vezes tinha que tirar uma mesa para botar o caixão ali contra a parede. E era tudo simples. Hoje já está mais moderno o trabalho, né? Mas primeiro eles morriam uma pessoa e botavam em cima de uma mesa de madeira até ficar pronto o caixão. E daí depois, na hora quase do enterro, eles botavam no caixão o falecido. Esses anos, quando nós ia fazer a sacra, não se tinha livro. Tinha que era só o livro de uma pessoa que comprava o livro. A igreja não tinha livro. Daí nós ia buscar na casa que se ela não vinha na igreja para trazer, alguma das meninas ia lá buscar o livro para fazer a via sacra, que não tinha. Na igreja? Na igreja não tinha livro. E nem no livro de canto a igreja não tinha. Tinha que se comprar e se levar. Meu nome é Marlene Terezinha Pinotti. Antes eu era Bosqueto, agora sou Pinotti. E casei no ano 1969. E de lá em diante eu comecei a ajudar na igreja, assim, lidar com os bolos das festas. Então eu ajudava a fazer. Depois aí, quando estava feito, daí meu serviço era cortar os bolos para rechear. Depois eu ajudava a rechear também. Sempre foi, até agora que começaram a fazer os bolos para fora, né? Mas antes, quando eu fazia os bolos, era sempre eu que cortava. E eu gostava, mas sempre tinha alguém que me ajudava, porque bolo era bastante, né? E nas batatinhas, nas festas também, descascar batata. E no tempo também do festa suína também, eu ajudava na cozinha. E eu sempre ajudei na igreja. Agora que eu parei um pouco de trabalhar aí na igreja. Agora, eu e o meu marido participamos nos cantos. No ano 68, faleceu minha mãe e fui velado na Igreja Velha, para a missa. No ano 71 já fui na Igreja Nova, que era a igreja passada. Eu fiquei, daí meu pai era da diretoria da igreja, e depois eu fiquei, ele botou eu no lugar dele. Daí eu fiquei 15 anos junto com o decoroso Zanatelli. Mas eu fiz a parte mais da carne, a coisa. Daí nosso diretor-geral era o Pedro Bortolotto. Mas nós tínhamos uma equipe grande para trabalhar, né? O Quilino Zamban, o Miro, o Taide, Nando Barbizan, Giovanni Confortin. E depois eu fiquei 15 anos. E depois eu trabalhei anos na igreja. Quando agora fizeram outra igreja, aí eu não estava mais na diretoria e pronto. Quando surgiu a ideia, quando surgiu o convite, aliás, de se fazer a escola de servidores,
foi escolhido pessoas das capelas e a paróquia trouxe todos juntos, a gente fazia no seminário. Na nossa capela nós íamos em 3 e acontecia no seminário de Fátima nos períodos de férias, nos meses fevereiro e julho, em torno de 10 a 15 dias, e era regime de internato nesse período que se ficava ali. A gente vinha e só voltava quando concluía a etapa. Foi 5 etapas, iniciou em fevereiro de 1978, fevereiro de 1979, e no mês de julho foi 1978, 1979 e 1980, e aí ocorreu a formatura nesse mesmo período, que foi 5 etapas, então, num total de 400 horas aula. O nosso trabalho na comunidade era a formação do grupo de jovens, era catequese até de jovens. A gente ajudava nas missas. No domingo era realizado, quando o padre não estivesse para fazer a missa, o culto, ou o terço, era culto ou terço. O culto a gente recebia uns livrinhos que a gente realizava daí de acordo com a data, tinha a liturgia, as leituras e orações. E quando falecia alguém que o padre não viesse, a gente também trabalhava nisso. Uma coisa que se fazia muito era encontro dos jovens de outras comunidades, que a gente se reunia, começava no sábado e terminava no domingo de tarde. Daí cada família da comunidade acolhia os jovens da outra comunidade para dormir, para o café da manhã. Daí tinha jogos, baile, a oração no outro dia com uma matinê de tarde ainda. Era bem interessante isso. O que eu lembro também, na época, o meu pai, o decoroso Zanatelli, comentava muito da necessidade de se ampliar o salão da comunidade, porque era só um barracão e coberto, e a comunidade foi aumentando e convidando as outras comunidades a participar. E daí eu lembro assim lembro da construção do salão, que eles trabalharam muito, eles se reuniam, faziam festas, a comunidade doava, fazia muita doação, a comunidade era bem unida. Eu nasci ali no lugar chamado Linha Jareta, hoje é divisa de Floriano com Getúlio, né? Fui batizada na igreja Souza Ramos. Não fiz a comunhão ali porque meu pai tinha se mudado para... Hoje é município de Áurea, era Vila Áurea. E daí eu fiz a primeira Eucaristia lá. E a crisma também eu fiz aí na igreja em Souza, né? E depois voltando da Vila Áurea, voltando para Getúlio, aí Souza Ramos de novo, né? Sempre vinha participar das festas, dos bailes, dos jogos ali na comunidade, né? E até que depois o meu pai, a minha família veio morar ali na vila. Então, até então, a gente não se envolvia em coisas de igreja porque ficava longe, né? A gente não tinha como vir em todas as festas, assim, ajudar, né? Aí a gente veio, ficava perto, daí tinha bastante amizade com as gurias ali, com a Marinês, com a Lucimar, né? Elas estavam bastante ligadas com o pai delas, né? Na parte da igreja. E daí convidavam a gente para ajudar, fazer limpeza quando tinha festa, fazer alguma coisa, né, que precisava, a gente estava mais disponível para ajudar, né, já que morava ali. E daí até que um dia, não sei dizer como que partiu essa ideia de fazer esse curso. Se foi o padre Stanislau que mencionou no decoroso lá, não sei, eu sei que a Marinês veio e me convidou. Se tu vai, eu vou também, ela disse, né, fazer esse curso. Mas só nós duas de gurias, sempre eram homens que comandavam a parte das rezas, né. Aí a gente conversou entre nós, entre mais umas outras gurias, e acabou convidando o Dino. Né? Vamos convidar o Dino, se ele vai, a gente vai. Aí fomos.
nós 3. Então, mês de fevereiro, acho que era de 78, mês de julho, era a primeira e segunda etapa, né? Depois, em 79, mais 2 etapas, até a 4ª etapa. A gente ia, ficava 10 dias lá no seminário. Tinha que levar tudo, era 10 dias, e não era, assim, permitido a gente voltar para a família nesses 10 dias. Somente em altos motivos para a gente sair de lá e vir para a família, né? Tinha que participar de todas as brincadeiras, as rezas, as coisas que eles faziam lá dentro, né? Aí a gente eu fiz até a 4ª etapa, mas eu já estava namorando o Valdir. Aí a gente já tinha se encaminhado para o casamento, né? Aí eu resolvi parar. Nesse período, não quis mais, porque a comunidade pagava e, de repente, eu não ia conseguir colaborar, devolver o meu serviço para a comunidade, né? Daí eu parei. Mas aí, nesse tempo, também eu ajudei a dar catequese, a gente ajudou a formar o grupo de jovens, Caju, né? Eu sei que a gente fundou o grupo ali, reuniu e formou, né? Veio as gurias de Getúlio e ajudou a instituir ali, fazer todas. Aí depois eu fui para catequese também, que era a Iris Fontanível, e ela, não sei o motivo, ela pediu para mim se eu assumir a parte dela, né? Daí eu fui, acho que umas 3 etapas eu acho que eu dei, né? Aí depois eu casei, fiquei morando ali, depois a gente saiu dali, de Sousa Ramos, foi morar lá para Novo Hamburgo, depois voltou de novo, lá não foi muito tempo, a gente voltou, e eu só deixo assim, ó, uma mensagem que continue essa comunidade unida, em oração, quem sabe lá possa aparecer até uma vocação aí dentro dessa comunidade, né, uma vocação de padre, se não for padre, um diácono, porque hoje também está difícil, né? Mas o diaconato está aumentando um pouco mais, né? E a comunidade é uma comunidade muito próspera. E uma coisa também que eu gostaria assim, de dizer, tenho muita gratidão pela comunidade. Eu lembro que em 1977 houve as Santas Missões em Sousa Ramos. E ali os missionários já pleiteavam, faziam pedidos assim que a comunidade fosse com mais pessoas se envolvesse, a juventude, enfim, e nas próprias Santas Missões deram tarefas para as pessoas mais jovens, assim, ajudar na celebração, na Santa Missa. E também, a partir daí, a própria Diocese de Erechim, a igreja tinha algumas mudanças, já estava numa fase de algumas coisas diferentes, né? Como tudo na vida vai mudando, também a nossa comunidade tinha algumas coisas que estavam em processo de mudança. A partir daquelas missões, ficou assim um pouco uma ponta de necessidade. Nós tínhamos o seu decoroso Antônio Zanatelli, que era muito atuante, e praticamente sobrava muito para ele as questões da igreja, as celebrações. E aí veio um convite para que nós pudéssemos, a comunidade apontasse algumas pessoas para fazer um curso de servidores no Seminário de Fátima em Erechim. Isso começou em 78, onde que eu, a Marinês Zanatelli e a Marilene Seminotti fomos indicados. Nunca esqueço que o senhor decoroso que fez o convite para mim. A partir daí houve aquela mudança um pouco nas celebrações, que até então era o terço, havia a sácara, e a partir daí, como volto a repetir, começou a ter o culto, com algumas coisas já prontas que vinham da diocese, com leituras, com dezena do terço, enfim, foi um processo de mudança. Nós tivemos 5 etapas, né, em Erechim, que nós concluímos o curso em 80. Neste tempo também houve a necessidade, era uma coisa que estava acontecendo na própria paróquia, a questão dos grupos de jovens, e nós criamos o grupo de jovens em Sousa Ramos.
e que também teve um papel importante, né? Mais envolvimento da diretoria, em coisas da comunidade, fizemos algumas via-sacras também com estações, com apresentações, enfim, foi uma época que houve mudança naquilo que era o normal da comunidade. Outra coisa também que eu lembro, como a comunidade, quem participava na igreja e no próprio Clube Guarani eram as mesmas pessoas, e como os jovens estavam muito envolvidos na comunidade, houve aquele problema. Era normal as celebrações acontecerem no domingo à tarde, o terço, depois o culto. E com algumas restrições, com vencimento, se passou a fazer a celebração pela parte da manhã, justamente para que a juventude pudesse participar do futebol, das atividades fora de Sousa Ramos, que era o principal problema nosso, né? Então, são fases ali de 77, aí 80, quando eu falo que houve mudança do culto da celebração da tarde para de manhã, foi no ano de aí para os anos 80. Também houve uma coisa importante na nossa comunidade, foi a instituição dos ministros, isso em 96, se não me falha a memória, onde que nós passamos a ter a hóstia consagrada em todas as celebrações aqui da comunidade. Também se levava para os doentes, né? E nas celebrações que aconteciam no domingo, nós tínhamos a hóstia consagrada. Então eu sou ministro da Eucaristia desde 1996. Antes participava da equipe de liturgia, grupo de jovens, também nas outras tarefas da comunidade. E hoje a gente vê a nossa comunidade forte, com a participação boa nas liturgias, na parte social, festas, o pessoal colabora. E eu acho que a nossa comunidade tem um exemplo de fé e participação desde os tempos mais antigos. A gente está fazendo isso há muito tempo e a gente segue o exemplo de pessoas que nos convidaram para participar e também por tentar levar adiante para que outras pessoas mais novas continuem. A gente se sente orgulhoso de ter tantos ministros assim na nossa comunidade, pessoas que colaboram, que participam, que ajudam em tudo. E hoje nós estamos aí completando 100 anos de uma história que a gente tem orgulho de falar de novo, né, do orgulho das pessoas mais antigas, que construíram as igrejas antes e a gente colaborou nessa de agora, salão também. Então, acho que isso nos motiva a participar, a tentar levar para os mais jovens aquilo que a gente aprendeu e aquilo que é por dever de todo cristão participar de uma comunidade, e a gente com certeza aqui tem orgulho em saber que a comunidade sempre segue em passos firmes. Eu casei e vim morar aqui nessa comunidade. Daí, o primeiro ano que eu estava aqui, eu já atuei como zeladora da capelinha, para 12 anos. E depois já veio os missionários e eles me convidaram para trabalhar na equipe de liturgia. Daí eu trabalhei vários anos. Daí surgiu a escola de servidores em Erechim, aonde que 2 pessoas muito amigas minhas me convidaram. E eu não tinha nem relatado para o meu marido, porque eu tinha medo, tinha 4 crianças pequenas, né? Mas daí uma é a Jone, a irmã da Jane, e a outra é a Silvane Cope. Então elas me convidaram, daí assim, nós estávamos trabalhando na roça, eu e ele, eu disse assim para ele, olha, vai começar a escola de servidor agora, em poucos dias. Pois é, e não vi ninguém ainda que se inscreveu. Daí eu disse para ele, eu fui convidada. Por quem? Olha, nós paramos o trabalho na roça imediato. E já fomos atrás de procura, né? Daí falamos com o Isaac foi também. O Isaac foi meu colega de curso de servidor, né? Daí concluímos o curso, tudo direitinho. E daí passou uns anos, assim, sabe, para nós ser instituídos ministros, né? Daí em 96,
nós tivemos a graça de ser instituídos ministros, e de lá para cá, assim, vou dizer assim, eu estou fazendo trabalhos assim, visitar os doentes nas casas também, né? Sempre acompanhada com meu esposo. Então eu penso assim que a comunidade, para mim, ela resumiu numa família, porque não tinha, vamos dizer assim, era um domingo sim, outro também, e só quando não dava por coisa, né? E assim também, meus filhos todos fizeram a primeira Eucaristia aqui, todos foram coisa, né? Então eu acho assim, eu sei que tem uma história muito grande, né? Mas eu acho que isso é quando para a gente contar a vida que a gente teve e também bastante apoio. A gente teve muito apoio para quando foi fazer curso de servidores, né? Desde da minha família também, né? Porque eu acho assim, se o marido não quer, a mulher não faz, né? Mas eu acho assim que foi uma história muito bonita, muito boa. E continuo. Agora, com a força de Deus, certo, eu vou continuar a voltar para a comunidade. Mas já fazem 27 anos que eu sou ministra da Eucaristia. E olha, quase todos os meses a gente leva a comunhão para as pessoas da comunidade, né? Poder recordar, passados aí seus 45 anos, estou hoje com 57, vou fazer 57 agora no mês de junho, mas recordar o passado da comunidade de Sousa Ramos, esse passado tão importante para a nossa comunidade. Né? Eu tenho alguns fatos importantes que eu gostaria de relatar, da presença do jovem da minha época, jovem na igreja. Nós tínhamos o grupo do Jovem Cajus, onde nós era referência da Imaculada Conceição, pelo um grupo coeso, onde nós participávamos das missões, nós participávamos das missas da comunidade, onde nós íamos cantar, nós íamos fazer a parte litúrgica, né? E eu vejo que hoje a deficiência do jovem, tanto é que não existe mais hoje o grupo, e a deficiência do jovem hoje de participar, como nós participávamos da igreja. Eu vejo hoje pessoas que na época já eram pessoas maduras, né? E que eu levo por referência algumas pessoas, né? O seu Sérgio Bortolotto, né? Que é um cidadão que até hoje está lá ajudando a celebrar, a Dona Joyce, enfim, pessoas que colaboram ainda e que na época nos ajudavam e nos incentivavam. O seu Nestor Siminotti, dentro das limitações, mas sempre presente, né? E é o que nos ensinaram e nos deram a força inicial. E hoje eles ainda continuam, né? E nós, a juventude hoje, em menos proporções, ajudam nas celebrações. Nós tínhamos na nossa igreja, por exemplo, a Sexta-feira Santa. A Sexta-feira Santa era sagrada para nós, aonde que não se ligava um rádio, né, em respeito, né, à compaixão. Nós não podíamos pegar um martelo para fazer um brinquedo, né? E hoje a gente perdeu essa referência, que hoje a Sexta-feira Santa é um dia qualquer, onde o som automotivo, a brincadeira, o jogo é normalmente. E na época não era. Na época realmente se respeitava, toda a quaresma era respeitada, porque os nossos pais, o seu Anjo, Dona Clarice, mantinham a tradição de rezar o terço que até hoje rezo. Por quê? Porque através da oração eles tiveram a convicção que eles começaram do zero e construíram suas famílias da nossa Sousa Ramos, chamada antigamente de Formiga. Por isso que o nome de guerra ainda é Formiga, por quê? Porque as escrituras de terra aqui da nossa comunidade ainda está escrito Secção Formiga. Porque na época uma história dos tropeiros e carreteiros que deram o nome de Formiga por causa de uma situação que aconteceu, que existem vários relatos, né? Mas é Formiga até hoje. Tanto é que o nosso clube é Esporte Clube Guarani Formiguense, né? E a nossa história ainda permanece, né? Mas eu quero dizer, como igreja, desde o primeiro salão que eu conheci, que era um salão de 2 andares,
aonde que nós do Grupo Cajus compramos, eu e a Nilvete, nós era presidente do grupo de jovem Cajus, Nilvete Cardoso e eu era o vice-presidente. Compramos uma caixa de som que até hoje existe na comunidade. Compramos um violão que ainda hoje existe na comunidade. Nós compramos o primeiro som da igreja através da ajuda da comunidade e do Cajus. E aonde que nós fazíamos nesse salão os matinê com essa caixa, na época já com as fitas cassete. Já nós tínhamos evoluído. Do LP, nós já estávamos na fita cassete fazendo matinê. Só que tinha um diferencial, que o nosso salão, quando enchia, a parte de cima ele chacoalhava. Tanto é porque a estrutura da época, né, era deficiente. E que nós, depois, a comunidade, com todas as famílias em harmonia, foi construído, porque era 2 andares, e do lado do salão tinha mais um barracão, onde tinha as mesas e tinha os bancos para as festas. E aí é o que nós tínhamos na época, com muito orgulho, e nós éramos unidos e faziam a coisa acontecer. Então isso é um passado importante para a nossa comunidade e que eu quero resgatar, que tem muita história da comunidade, que às vezes se deixa ir passando o tempo, e é importante que agora seja resgatado, porque a nossa comunidade tem muitas referências de pessoas que fizeram história. Nós temos a nossa avenida Decoroso Antônio Zanatelli, por exemplo. É um cidadão que ajudou muito a comunidade, que segundo eu, só por relatos, era o cidadão que fazia os caixões das pessoas que morriam em Souza Ramos, aqui na nossa Formiga, é ele que fabricava. Então são pessoas que fizeram história e que devem ser lembradas neste momento. E hoje nós temos uma bela comunidade, nós temos uma bela estrutura, graças a Deus que os jovens começaram agora a assumir a responsabilidade sobre a igreja, sobre o Salão Esporte Clube Guarani Formiguense, enfim. Que Deus abençoe e que a gente possa continuar com a nossa linda história. A história da comunidade Santo Antônio Souza Ramos, 100 anos, ela foi construída por várias gerações. Portanto, dentro dessas gerações, nós tivemos nosso papel como jovens. Acho eu que nascemos numa época privilegiada, uma época em que a juventude tinha seu ponto forte. Grupo de jovens com mais de 100 jovens, com várias atrações, com compromissos com a comunidade. Dentro desse grupo de jovens onde começaram a surgir lideranças. Lideranças essas que vinham assumir cargos dentro da Capela Santo Antônio, no Esporte Clube Guarani, em todos os setores da nossa comunidade. Então, eu vejo que a geração que eu participei, que eu comecei dos jovens, foi a geração privilegiada, uma geração que veio a construir essa comunidade depois de tanto sacrifício dos antepassados. Nós fizemos vários encontros, nós fazíamos momentos de diversão, momentos de oração, e nós fazíamos bastante discussões sobre nossa comunidade, como nós queríamos que fosse nossa comunidade. E daí que surgiu a ideia do jovem começar a participar dentro do conselho. A minha história começa com 25 anos de idade, já assumindo a secretaria dessa capela, era o secretário da época. E dali eu fiquei por mais de 25 anos atuando dentro do conselho em todos os setores, chegando a ser presidente da capela, e trabalhando junto com todo mundo. E olha, e tem que fazer um agradecimento muito especial a essa comunidade. Nós tivemos à frente dessa comunidade e temos que dizer muito obrigado a todos, porque não tivemos um não. Era todo mundo sim, uma comunidade que pega junto, que pega pareio. Nós começamos, na nossa época de presidente, a fazer esta capela, porque começamos a pegar de cada um saco de soja, para nós chegar à construção nova da capela que estava precisando. Então foi uma época muito boa, uma época que tem que agradecer esses jovens, jovens esses que se dedicaram em todos os setores desta comunidade. É isso que leva a gente para frente, e a comunidade continua forte, com essa representação ainda nossa e de muitos que ainda virão.
Bom, eu vou falar um pouco sobre como é que era a limpeza da igreja durante esses 100 anos, né? Essa história, né, dos 100 anos primeiramente começou assim com as moças da comunidade, né, com as jovens, através do grupo de jovens, né, tinha bastante jovens, e daí começou a limpeza assim. Cada mês era uma linha da comunidade, as jovens daquela linha, que faziam a limpeza da igreja, durante um mês, né. E foi indo assim por vários anos. Depois, como foi diminuindo também, né, as jovens, né, daí foi por bem, a comunidade achou de contratar alguém para fazer essa limpeza, né. Até a contratada foi a Ivete, ficou anos, a Ivete da Silva, anos e anos fazendo essa limpeza da igreja, né, remunerada, né, pela comunidade. E depois da Ivete, daí assumi eu. Também faz anos que eu estou na limpeza da igreja, né, sendo remunerada também. Daí é isso, continua assim daí, né. E a questão das festas, assim, ó, sempre teve as pessoas disponíveis quando o conselho chama para as festas para vir fazer a limpeza, a comunidade ajuda, colabora, né. Vou tentar reproduzir um pouco a história da nossa construção do salão da igreja, do ginásio, daqui da nossa comunidade. Damos início em 1998 a terraplanagem, construção, enfim. Eu não sou muito de lembrar as dificuldades que nós tivemos. Eu esqueço, mas a gente teve dificuldades sim. Mas a construção em si foi muito trabalhosa. Nós começamos vamos dizer, com pouco dinheiro. Na época, quem nos entregou a diretoria, o que foi presidente e tesoureiro anterior a mim e ao Valdir Scolari, foi o Celso Salvador, e a gente se reuniu, eu, o Valdir Scolari, a minha esposa, a esposa dele, o Celso, acho que foi na minha casa, que nós precisávamos fazer algo para melhorar o salão, por causa do tamanho das festas que tinham aqui em Sousa Ramos. E foi pensado em fazer um ginásio, um salão grande. E daí convidamos a comunidade para se fazer uma reunião e expor a ideia de se desmanchar o salão velho e se fazer um salão grande. E foi feito, esse trabalho foi feito, essa reunião foi feita no Clube Guarani. E toda a comunidade assumiu assim, vamos fazer e dar um jeito. E realmente nós começamos, desmanchamos o salão velho, foi iniciado a demolição do salão velho e poucos dias depois feita a terraplanagem. Foi feito um levantamento de preços, tipo uma licitação, para ver quem iria vender para nós as estruturas para nós construirmos o salão. E damos início. Foi feito, a empresa que ganhou a licitação levantou o esqueleto, vamos dizer em si, do salão e cobriu e nos entregou, foi o que nós contratamos. A igreja, que os presidentes que antes de nós já tinham em mente em fazer esse salão e tinha material à disposição, mas tinha areia, um pouco de areia, tinha um pouco de brita, um pouco de tijolos
mas não era o suficiente nem para se iniciar, vamos dizer, para começar o que nós queríamos fazer. E quando foi terminado o esqueleto do ginásio, começou as dificuldades de nós levantar os muros ao redor do salão. E em especial os muros aonde ficou barancos, para nós podermos, para não, com o tempo, chuva e coisa assim, escorrer para dentro do salão. E nós não tínhamos mais dinheiro. Acabou o dinheiro da igreja. Mas com paciência, com a sociedade do nosso lado, a comunidade toda, a gente foi em busca de valores daqui, dali. Foi dificultoso. E a primeira coisa que nós buscamos foi realizar uma festa, poder fazer uma festa grande para arrecadar dinheiro para nós podermos levantar os muros, ao menos ao redor do salão. E eu agradeço, faço aqui um agradecimento especial de um amigo que até me emociona, que foi muito amigo meu. O meu ex-colega de trabalho, o Paulo da Silva. Foi ele que, vamos dizer, me deu o norte que tipo de festa nós podíamos fazer para arrecadar dinheiro para nós, não digo concluir o salão, mas ao menos dar uma tapada no salão, dar um sentido do salão. E ele nos indicou a nós fazermos uma festa do porco, que foi intitulada como Suíno Fest. E outra grande dificuldade que nós tivemos foi, durante o levantamento dos muros, nós se damos contas que nós tínhamos que pagar o INSS da construção. Porque nem eu, nem o Valdir, nem ninguém da comunidade, na época, pensou nisso. E a engenheira nossa que nos deu os passos, que nos ajudou a construir, a Mariane Schimber, foi a que nos ajudou muito nessa tomada de decisão de como nós poderíamos fazer para pagar o INSS. E todos da comunidade trabalharam, todos. Ou assentar tijolo, ou fazer um buraco, ou tirar um prego de uma madeira, ou fazer massa, enfim. Eu digo francamente, eu nunca vi uma comunidade trabalhar tanto junto numa construção de uma obra do tamanho do nosso ginásio. Eu hoje volto à mente do tempo que foi construído, a gente se emociona, porque é difícil hoje tu reunir uma comunidade e fazer o que foi feito aí. Não foi eu, não foi o Baíla, foi toda a comunidade. Eu mencionei o Baíla, mas o Baíla é um apelido do nosso amigo Valdir Scolari, viu, gente? Realmente, a comunidade toda, pessoas que hoje já não estão mais conosco, eu não sou daqui de Sousa Ramos, mas eu digo, os mais antigos, os mais velhos que já se foram, todos vieram ajudar, ou de uma forma ou de outra. Tinha pessoas idosas que vinham só para levar água, gente. Para levar água para o pessoal que estava trabalhando. Então, a gente voltando ao tempo, esse salão não é da comunidade,
é do município, é uma obra muito grande. Pelo trabalho que deu e pelas pessoas que botaram as mãos aí. Geralmente o que o Romeu falou já é uma coisa normal, ele já falou quase tudo. E o Romeu foi um guerreiro, me ajudou, ele só me dizia, falar a verdade, que eu ia a Perechim, ele trabalhava em charrua, dizia, Baíla, o que tu fizer está bem feito. Por isso que teve um companheiro que me abraçou e disse, ó, Baíla, o que tu fizer está bem feito. Eu fazia, corri, aí briguei, mas ali uma hora os caras deu aquele problema do dinheiro, os caras não queriam mais entregar o material, eu já tinha pagado a metade, que foi ele que me passou o dinheiro, eu fui lá e paguei os caras na conversa, e depois fomos para cima e conversemos, e conseguimos daí. Daí o padre um dia veio ali e viu, tinha uma missa na frente da igreja, tudo já os pau ali na frente da igreja, o plano pronto, dizendo, agora tu venceu, eu acho que tu vai vencer a guerra, porque os caras estavam querendo ruir acordo, porque deu aquele toma do dinheiro, né? E nós vencemos essa parte ali. E fomos lutando. Eu, falar a verdade, não tinha nem condições de trabalhar com a Jali, porque tinha lavoura, tinha mulher com as crianças pequenas. Quando era de meio-dia, eu carregava uma caçambara de homem, levava lá em casa, a mulher estava com a comida pronta. E ninguém pegou nada, é tudo benefício para a sociedade. Por isso que até hoje estou lutando junto com a turma ali e tá. Comecei de pequeno trabalhando em Souza Ramos e quero continuar até que estou vivo. Quero ser... o dia que eu morrer, eu quero morrer tranquilo. Trabalhei na comunidade por resto da minha vida. E comecei de pequenininho, junto com os velhinhos, assando uma carne dentro de um valetão de terra. Depois foi inventado nos churrascarinhas e foi trabalhando junto com ele tudo. Tinha o Pedro Bortolotto, o Nando embaixo, coisa também, o Quilino Zamban, também que estava sempre junto ali, o Mingo Scolari, eu acho que é aí dentro do, que tem que celebrar bastante também dali do pai da Cristina ali, que isso ali é um dos bem velho também, que o Foncinho Cardoso ali, o velho Cardoso ali, o pai dele também trabalhava ali, também estavam tudo a mesma coisa. Eu conheci bastante velho ali, ó. Pegava aqui de cima também, tinha uma turma aqui de cima que vinha ali do Lanfredi, tinha do Honório, que era Honório, né? Que não é Honório, aquilo mais era a parte do dinheiro. O que cuidava quando meu tempinho ali, quando era o tempo dos velhos, quem ainda cuidava do dinheiro era o Honório. Era ele lá dentro, na bodega. Se fosse lembrar o nome de todo mundo, eu tô louco. Não. Eu, para mim, ó, eu agradeço muito. Que eu fui bem servido também, eu fui quando eu pedia, porque eu pegava, o Romeu não se lembrou de falar, que eu tinha toda a lista das linhas, né? Que cada dia era uma linha que vinha trabalhar. Isso aí, cada dia vinha uma linha. Vinha a linha de baixo, a linha de lá de dentro, a linha aqui de cima, a linha de lá, do meu lado lá. Todo dia tinha uma linha, já estava escalada as linhas. 5, 6, se não vinha nessa vez, vinha na outra vez. Por isso que a turma estava ali. Nós tinha ali o Bosqueto, o Bijalo, o Ari, trabalhando para nós e coisa lá. E nós também, eu também, botei tijolo ali. E eu quero agradecer muito às outras pessoas de idade também, que eu tinha liberdade de chegar nas garagens, pegar trator, precisar de serviço, até eles prestavam serviço. Eu tinha trator pequeno, mas precisava de um trator grande, eu pegava tanto nos Cope que nem no Simeone. Me liberaram as garagens. Precisava de areia e coisa, tanto o Simeone que nem os Cope aqui, eu tinha o Sadi, falecido Sadi, era um motorista que pegava qualquer caminhão ali, pegava e ia buscar, como dizia. Nunca faltou material. Nós ficava devendo, e pensando um dia pagar. Nós dizíamos, vamos fazer o quê? Vamos ter que lutar, né? Se tu começar uma coisa, tu não pode parar. Tem que seguir. Todo mundo ajudou. Tu vai fazer nome de uns e outros, vai ficar outros para fora. Não podemos dizer isso nem aquilo. Porque, olha, eu achava que quando peguei ali, eu disse, vamos me quebrar.
Mas os caras me entregaram a liberdade. Eu me taquei. Fiz. Porque eu disse para o Romeu, para pedir para ele. E eu assumo junto, porque o Romeu que me convidou. O culpado é ele. Eu assumo se eu derrubasse os prédios velhos, senão não. E peguei, o Romeu disse, então tá. Entrei em contato com a prefeitura, mas em 2 toques veio aí a draga ali. Foi brrr, quando eu vi, aí caiu tudo. Vamos juntar. Onde é que eu vou botar esse material? Ninguém não tinha lugar. Levei tudo lá para minha propriedade. Terei nos barrancos de rio lá e terei tudo lá. Foi limpado, foi ajeitado, começado de novo. Porque eu vi que aqueles paiolzinhos lá ia cair. Um dia, tinha um velório em cima lá, naquele galpãozinho que tinha de cima ali, do meu tio, e eu vi que aquilo balanceava lá embaixo, de tanta gente em cima. Tinha escada a descer aqui, né, para o cemitério, né? Eu disse, se eu assumisse, eu derrubo. E o Romeu disse, pai, pega-me tu, mas vamos, então é comigo. E eu teve coragem de pegar junto comigo, eu fiz. O que eu pude fazer, eu fiz. Depois eu e o Romeu, vamos entregar para quem? Ninguém queria, porque tinha dívida. Porque tinha dívida, né? Se tinha dinheiro, todo mundo pegava. Mas eu disse, mas pelo amor de dívida não é problema. Aí temos um jeito lá e quase pagamos tudo. Mas. Daí passamos mais um ano, eu e o Romeu. Ficamos 3 anos, eu e o Romeu. E depois já precisaram pegar, fomos tocando para frente e está tudo bem, não tem problema nenhum. Se tá bom assim, para mim tá bom. Eu quero dizer uma coisa só que, para quem pega uma sociedade e quer fazer alguma coisa, faz. Tem crítica? Tem. Mas as críticas tem que escutar elas. Não se pode ofender as críticas. Tem que escutar as críticas, porque as críticas vêm de qualquer jeito, isso não tem dúvida nenhuma. Que ninguém é perfeito, ninguém é perfeito. Um erro tu pode fazer, mas tu corrige. Eu, desde quando eu comecei a trabalhar em carne, eu estou trabalhando em carne. Tem sempre aquele que diz alguma coisa. E isso não está certo. Não tá. Então faça tu. Isso aí. Eu acho que está muito bom assim. Então, assim, colocando sobre como foi colocado da construção do salão, que tinha dificuldade financeira. Surgiu a ideia de fazer a festa, a Suíno Festa, como o Romeu colocou. Então foi reunido a comunidade para ver se essa festa realmente ela ia ser feita na comunidade. Todos tinham que assumir, então, porque era uma festa grande, uma coisa diferente na região, que vinha sendo feita em outros municípios. Então Getúlio Vargas também ia fazer uma festa do porco, que se tornou a Suíno Festa. Como Sousa Ramos era um distrito praticamente de criadores de suíno, como já tinha sido construído o salão, não tinha sido fechado ainda, mas já tinha o pavilhão coberto, surgiu a ideia de fazer a Suíno Festa em Sousa Ramos. Então, como a comunidade se reuniu e apoiou, surgiu então a primeira Suíno Festa no ano de 1999. A primeira festa assim não foi tão grande, eu acho que foi em torno de umas 500 pessoas. O salão não tinha piso ainda, era na brita. Era um salão assim que não estava fechado. E então foi o início, né? Veio um pessoal de Severiano ajudar nós para fazer. Foi colocado, não lembro quanto, mas eu acho que em torno de 10 porcos. O cardápio era porco recheado e porco paraguaia. E nós não tinha nem, era assado nos fornos, a gente pedia emprestado da comunidade nas primeiras festas. E assim, o pessoal não tinha muita noção. A segunda festa não, a segunda festa já foi mais, a gente já tinha mais durante esse tempo, então nós começamos a fazer um porco nas casas para ir aprendendo o tempero. E depois com o tempo também da Suíno Festa foi se modificando. Mas o cardápio sempre foi porco paraguaio e porco recheado. A quantidade também, assim, que cada festa, dependendo da quantidade de pessoas, era a quantidade de suínos. Então, assim, sempre toda a comunidade, como foi colocado antes, para trabalhar para a construção do salão, na Suíno Festa também, no assamento ali, na preparação,
toda a comunidade sempre colaborou e sempre participou, ajudando e trabalhando junto com todas as pessoas, e os organizadores e a diretoria. Estamos aí para dar continuidade da 100 anos da nossa capela de Santo Antônio, e estamos continuando a falar da Suíno Fest, da primeira Suíno Fest que foi feita, que nós começamos, daí tinha que pegar forno emprestado, tudo emprestado, que não tinha nada, e daí os agricultores davam a cara que criava um porco, eles davam os porcos de brinde. Até a terceira festa era tudo brinde. Passava nas casas, ganhava os porcos e levava na cotriga, o trigo pegava e abatia uns porcos para nós, levava aqui e nós pegava e ia assar. Os primeiros paraguaios que nós assemos, os primeiros anos, nós botava eles com osso e tudo em cima do fogo para assar. E daí pegava e quando virava ele, injetava o sal, os temperos neles e em cima do fogo lá tirava os ossos deles. Sofria que tá louco. E agora então, depois da terceira, quarta festa por aí, nós pegamos e começamos a fazer na casa do pessoal e vamos experimentar fazer tirar os ossos antes de temperar. E foi o que deu que nós começamos e deu o que deu certo de fazer o porco paraguaio assim. E hoje, nas primeiras festas, aí eram uns 13, 14 paraguaios, uns 15, 16 recheados. E foi festa até que foi 14 paraguaios e 15 recheados, 29 porcos, aumentando cada vez mais. E daí, com a participação de todos que estão trabalhando, agora tem um grupo que continua nos paraguaios, um no recheado e um nos pedacinhos. Nós, na sexta-feira de tarde até no sábado, de meio-dia, trabalhamos todos juntos, os 3 equipes juntos. Chegou no sábado de meio-dia, é que nem codorna. Cada um vai para o ninho dele. O pessoal do Paraguai vai para o Paraguai, o recheado no recheado e o pedacinho no pedacinho. E ninguém opina nada do outro, cada um sabe o que faz e tem todo que sabe fazer. E lembrando também o seu Zelindo Simeone, que nas festas dos porcos, toda semana que começava da festa, ele deixava a caminhonete ali para todo mundo ocupar, fazer e pegar e sempre dava ajudando tudo. O Valdemar Pinotti, nós entregava as fichas para ele se virava com tudo com as fichas, ninguém botava a mão, organizava tudo. E agradecer também todo o pessoal que trabalha com nós aí na festa do porco, que não é só um que trabalha, é um grupo unido que trabalha junto. Tem uns quantos, não vou fazer nome para não deixar alguém de fora, né? Mas é todo um grupo que trabalha unido e que participa e trabalha. Pessoal, é uma alegria muito grande estar aqui para poder contar um pouquinho da nossa primeira festa. Dando continuidade à fala do seu Aldecir Confortin, que ele falou mais a parte dos suínos, eu vou falar então um pouquinho mais da parte da cozinha. Essa nossa primeira festa, ela ocorreu em 1999 e nós não tínhamos praticamente nada. Nós tínhamos o salão com brita e as paredes ao redor e não tínhamos janela, não tínhamos portas. Então, assim, eu gostaria que vocês pensassem, imaginassem um pouquinho o que é que nós tínhamos na cozinha para preparar todos os alimentos para aquelas 500, 600 pessoas que viriam na festa e que nós iríamos servir. Aí a gente se reuniu, nem ali o grupo que estava mais à frente dos trabalhos, e nós pensamos, vamos pedir para a comunidade. Aí a gente foi de casa em casa, pedindo emprestado garfo, faca, panela, travessa, cadeira, mesa, enfim, tudo aquilo que precisava para a festa. E também nas comunidades vizinhas. As comunidades vizinhas nos ajudaram muito na doação e no empréstimo. Mas foi assim um período muito alegre, muito feliz, muito desafiador, mas ao mesmo tempo muito angustiante, porque nós não sabíamos o que era uma suíno festa, nós não tínhamos ideia do que era, mas a gente foi e fez. E graças a Deus ela saiu bem, saiu ótima e por isso ela continua até hoje. Nós começamos
sentamos, o grupo sentou e começou a pensar, quem faz o quê? Quem vai fazer o quê? Aí nós, ali na parte da cozinha, nós resolvemos formar algumas equipes para poder dividir o trabalho, porque é um trabalho imenso. A Suinofesta dá um monte de atividades, dá um monte de trabalho. Então nós dividimos o grupo das mulheres em equipes, como o seu Aldecir falou, o grupo dos porcos em equipe. Na realidade, na época, nós nos dividimos em 3 equipes. Tinha a equipe que fazia as saladas, dos vegetais, a equipe dos doces, que fazia a parte das morangas, a abóbora doce. Nas saladas era maionese e outras verduras, outros legumes. E a terceira equipe era a equipe que fazia o recheio para os porcos recheados, fazia a farofa e fazia a decoração dos porcos. Então a gente tinha essas 3 equipes bem definidas, e cada participante sabia onde ela ia trabalhar e o que ela tinha que fazer. Ali, legal, tudo bem, mas a gente tinha, sim, aquela grande dificuldade dos materiais. Mas as outras comunidades nos assessoraram, a comunidade em si, cada casa emprestou o que era necessário e a gente conseguiu fazer. E como deu certo aquela primeira festa, a gente continuou a fazer novas festas. Hoje não tem só mais 3 equipes. Evoluiu, como tudo evolui, né? A festa, o número de pessoas, o número de participantes evoluiu e também os trabalhos e a organização da Suinofesta evoluiu. Nós temos bem mais equipes. Nós temos as equipes, uma equipe já formada para servir os petiscos, a parte da bebida alcoólica, a outra parte que serve as frutas, que nas primeiras festas nós não tínhamos. Enfim, a comunidade foi evoluindo, foi crescendo, foi vendo, foi se modificando e as nossas festas, elas são maravilhosas. Elas são, assim, espetaculares e muito comentadas, não só no nosso município, mas também como nos municípios ao redor. Então, o que eu gostaria de dizer? Eu fui uma das pioneiras, junto com o resto do grupo. Nós começamos lá em 1999. Hoje nós estamos em 2023 e eu ainda estou dando a minha contribuição. Mas muitas pessoas que estavam trabalhando já faleceram, a gente agradece, e consentimento pela perda delas. Tem pessoas já com mais idade que também não conseguem trabalhar. Também a gente agradece a presença delas, mas, por outro lado, houve uma maior agregação dos casais jovens, das pessoas jovens da comunidade que entraram para ajudar essa festa. E assim, é uma festa maravilhosa e eu convido que todos venham na Suinofesta, porque ela é muito deliciosa, ela é muito boa. E ela também faz parte do centenário, né? Das comemorações do nosso centenário. Complementar, como a Joyce falou, também foi uma pioneira, começar a decorar os porcos, o recheio, a farofa. E eu tinha menina pequena, tinha medo do porquinho, não podia vestir a roupa. Ela se escondia dentro da casinha da carne junto comigo, que ela foi, hoje ela sabe tanto que nem eu fazer as coisas. E daí ela ajudava nós a decorar os porcos, uns 7, 8 aninhos, ela lá com a mão na luva, ajudando nós a decorar os porcos e queria ajudar para aprender. Nós, para começar, para ter uma organização bem feita da Festa do Porco, Suinofesta, nós somos lá em Severiano de Almeida, para tomar conhecimento como é que funcionava, como é que era as preparações, como é que colocavam tudo. E daí nós somos numa equipe, umas quantas, fomos lá e depois eles vieram para cá. Mas foi muito assim gratificante. Então, como é que se fazia os doces, como é que eram servidos nas mesas, os petiscos,
Tá muito bonito. Depois nós aqui conseguimos tocar para frente. E até hoje continua sendo uma festa bem tradicional e muito bem servido o pessoal que vem, ficam muito satisfeitos. Hoje, além de trabalhar na festa do porco, que trabalhamos bastante, eu fazia, quando chegou os fornos para assar os porcos, na quinta-feira eu fazia 35, 38 cuca cada festa para servir na cuca sovada. Eram umas baita cuca bem bonita. E então, como passou, já não precisa mais fazer cuca em casa, me botaram como coordenadora das zeladoras de capelinha aqui da comunidade. E a gente faz parte do grupo. E até fomos procurar a primeira capelinha que veio na comunidade, 69 anos que tem essa capelinha. E hoje está na casa Dora Paz, que era uma criança pequena, tá? Os pais estavam viajando longe e a criança estava muito mal. E daí a mãe estava com aquela criancinha, um gurizinho no colo e disse assim, pá, o que vamos fazer? Eu vou fazer uma promessa, ela disse para Nossa Senhora de Fátima, salvar meu filho, porque até que eu vou para casa vai demorar. Eles estavam lá para Bento, lá para baixo da família. E daí tinha um gurizinho do lado e disse assim, esse nenê está doente? E a mãe disse, sim, está bem doente. Então vai ali, ó, meu pai é doutor, ele vai curar ele já. E o doutor estava aí do lado. E ele olhou a criança e curou, salvou o guri. Mas ela ficou aquela promessa de botar uma capelinha para Nossa Senhora de Fátima. Ela veio para casa e comprou uma imagem de Nossa Senhora de Fátima e botou uma capelinha para girar a comunidade, de casa em casa. E como era muito bem recebida, faziam de noite terços e procissão, uma coisa bem exemplar. Hoje a capelinha está na casa daquele guri que na época estava doente, está muito bem cuidada, e ele disse assim, a mãe dele disse assim, quando eu morrer a capelinha é tua, porque daí quando veio o cônego, ele quis botar a estátua de outra capelinha para toda a comunidade de Getúlio Vargas com Imaculada Conceição, que é a padroeira da igreja. E daí aquela ele tem guardado na casa dele como uma relíquia na sala, e que é o Clacir Fontanivel, acho que deve ser. Ele mora lá em Getúlio, mas ele continua, eles moravam aqui. A mãe dele fez a promessa, comprou a capelinha e deixou vários anos, até que depois então botaram para todas as comunidades. Mas aquela antiga já está com 69 anos completos. Eu acho que alguma coisa do centenário da comunidade a gente pode recordar, né? Acompanhe agora uma homenagem aos 100 anos de história da Capela Santo Antônio. Neste dia festejado, mais uma flor é colhida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida, ornamentando o canteiro no jardim de uma vida. Esta data querida, venturoso aniversário, é a nova conta da vida, na conta do teu rosário. É a nova conta da vida, na conta do teu rosário. Bonita e charmosa, tem perfume e espinhos também, o legado do
passou, por aqui nós passamos também. O legado do tempo passou, por aqui nós passamos também. Hoje é o dia do teu centenário, suaviza o descanso e o sonho, uma bênção que é concedida pra Capela de Santo Antônio. Uma bênção que é concedida pra Capela de Santo Antônio. Nesse marco importante da vida, que os anjos no céu digam amém. Para ti, minha igreja querida, parabéns, parabéns, parabéns. Para ti, minha igreja querida, parabéns, parabéns, parabéns.